falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Alta mais que se lhe ponha, falta mais que se lhe ponha vergonha. Calma, calma. Não sou eu, não. Gregório de Matos. Tá? Boca do Inferno. É isso aí que nós vamos ver. Olá, alunos, alunas, mais uma vez aqui. Meu nome é Claudete Jaldo. Vamos falar dessa literatura barroca aqui, que é o homem confuso, é o homem muito doido, né? Então vamos falar disso aqui. Vocês viram pelo trecho? O que é isso, né? É Gregório de Matos aqui no Brasil, nós vamos ver isso aqui. Vamos ver, nós estamos agora aqui, né? 1600, 1601, é o marco, tá? Já não é preciso. Início da Era Barroca. O que é isso? Prosopopeia, quando Bento Teixeira chega cheio das ideias, né? E traz a epopeia dele. Olha aqui, século 17, na Era Barroca. Nós vamos voltar na Antiguidade Clássica, buscar restituir a força da Igreja Católica. Nós estamos vivendo isso, vem? Lembra do classicismo? Foi lá na Antiguidade e buscou essa ideia da Igreja Católica de novo. O Barroco, ele se manifestou de diversos tipos, né? Como na pintura, na arquitetura, na música, né? Então ele tem todas as ideias e cada ramificação dessa, ele entra dentro das suas características, como vamos supor, a pintura, por exemplo, para ele pegar a característica do contrário, né, contraditório das oposições, né, ele usa o quê? O claro e o escuro. Nós vamos ver isso aqui. Na arquitetura, para ele mostrar o barroco, o exagero do barroco, eles ornamentam toda a igreja com ouro. É tudo em barroco, é muito cheio, é muito, né, exagerado. Então nós vamos ver isso. Então aqui no barroco, olha aqui, ó, teocentrismo, antropocentrismo, catolicismo e protestantismo. Aqui o homem é extremamente dividido. Eu olho para o céu ou olho aqui para a terra, né? Então, esse momento, né, do barroco, nós estamos aqui. Como que foi isso, né, nesse contexto histórico? Martinho Lutero, por isso que fala protestante, protestou contra a Igreja Católica. Ele denunciou que a Igreja Católica, para pregar a salvação individual, ela vendia indulgência, né, ou a salvação. Já para Martinho Lutero, ele defendia que a salvação era através das boas ações do cidadão, não sobre a troca de indulgência, né? Com religiosidade, arrependimento, com fé, com a crença, a sua salvação individual e pessoal estava salva. Então, quando ele denuncia isso na Igreja Católica, aí é que acontece o que nós chamamos de reforma protestante, e logo em seguida veio a contra-reforma, que é o rebatimento da igreja. Porque logo na Europa, logo que o protestante saiu com essa, foi uma debandada geral da Igreja Católica, do cristianismo, e foi para o protestante. Não criar, não, peraí, né? Se está vendendo indulgência, o que é isso, né? Corrupção na igreja. Então, isso daí eles viram com muita ruindade. Então, foram para o protestantismo. E a Igreja Católica, ela fez a contra-reforma. E como que foi essa contra-reforma, né? No Concílio de Trento, que reúne todos os religiosos para definir medidas, né, contra essa reforma protestante. Então, o que eles iam fazer para que isso acontecesse? As medidas mais importantes foram essas, né? O ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, da Sagrada Inquisição. Tinha o poder de prender as pessoas por heresia, confiscar seus bens e condená-las à morte. Né? A criação do índice dos livros proibido. Copérnico, Alexandre Dumas de Sky não podia, é extremamente proibido ler esses livros. E se você lesse, você entrava na Inquisição. Era heresia ir contra a igreja. A criação da Companhia de Jesus, olha aqui, ó. Com Inácio de Loyola, os jesuítas que combatiam a reforma e atuavam nas colônias portuguesa e espanhola. Tá? Então, veja bem, quando isso acontece, né, que nós já vimos isso lá no classicismo, na literatura informativa, então essa Companhia de Jesus, ela entra nessas aldeias para, né,
fazer essa aculturação indígena. Tem um filme muito bom aqui, falando sobre essa Companhia de Jesus, na Missão dos Sete Povos, que se chama A Missão, né? Dê uma olhadinha para você assistir, que é muito bom, né? Então, esse do Santo Ofício, Sagrada Inquisição, também tem um filme No Mundo de Goya. Ele fala muito sobre essa parte da Sagrada Inquisição. Dê uma olhada nos filmes. Tem muitos filmes que dá para a gente entender a literatura, bem o contexto histórico, tá? Vamos ver isso aqui. A literatura do Barroco. Como que o Barroco se posicionou? Veja ali, a literatura foi chamado como movimento cultural. O homem está dividido entre o céu e a terra. Então, esse homem dividido, ou ele olha para o céu, ou ele olha para a terra. Ou ele olha para Deus, ou olha para o homem. Então, aqui há um embate, né, do cristianismo com o protestantismo. E aqui a angústia, né, e essa divisão, essa dualidade, ela vai mostrar a angústia desse ser humano, essa dúvida existencial. Por isso que a gente fala que o homem barroco ele é muito dividido. E, ao mesmo tempo que ele fala da salvação da alma, né? Ele fala dos prazeres mundanos. Então, ele é um homem angustiado, é um homem frustrado. Então, ele mostra isso, né? O homem barroco nessa época. Os artistas criam esse movimento, não vai contra ninguém. Aglutina as duas ideias, né? A teocentrista e a antropocentrista, né? Aqui se formam as academias, as agremiações. O que é isso? Academia é local onde se reúne para estudar. Como aqui também não há uma reação de público, ainda é uma sociedade em formação, ainda não temos público suficiente, eles se reuniam nessas academias para falar sobre os seus escritos, né? O tema sempre era voltado à fragilidade da vida humana, a fugacidade do tempo. Olha, a fugacidade do tempo para barroco é um toque, né? Um piscar de olhos, como fala. A crítica à vaidade, né? Que é a beleza, e a mesma dessa vaidade, ele fala, essa beleza que todo mundo cultiva, o tempo destrói, né? As contradições do amor. Então, ele vai tecendo, né, esses poemas, mostrando quem é essa época barroca. Nesse quadro, né, nesse contexto, como ele é dividido, nós temos as características barrocas. Como que o homem barroco, né, nessa época, os artistas, os escritores, os arquitetos, como que ele vai fazer isso dentro da literatura? Então, o fusionismo, a fusão entre a ideia renascentista e a ideia humanista, né, renascentista antagônica. Então, ele vai pegar a ideia medieval e a renascentista e tentar fundir-se numa ideia só. Então, isso é o homem barroco. Como na pintura, para mostrar esse confronto, essa ideia, essas duas visões antagônicas, na pintura ele vai usar luz e sombra, né? Então, na música ele vai usar a combinação de um som médio com um som mais rápido. Na literatura ele vai usar o quê? O irracional e o racional, a carne e o espírito. Então, essa dualidade vai aparecer muito, né, nos textos barrocos. Nós vamos ter também aqui o culto ao contraste, né? Tenta contraste, que é, né, conciliar, né, os extremos, carne, espírito, pecado, perdão, juventude e velhice, céu, terra, né? Então, esses contrastes de extremo, eles vão colocar também, nessa que vai, né, nós vamos colocar isso e dentro da... Como que isso vai se conseguir, né, fazer na escrita, na literatura? É isso que nós vamos ver também. Conflito eu com o mundo. O homem barroco não é conflituoso, não tem essa ideia de contraste, de fusionismo entre céu e a terra. Então esse mundo também aparece dividido entre razão e fé. Não compreender o mundo que se está ainda. Como que eu ainda não entendi esse mundo, né? É céu ou terra, é carne ou espírito, né? Então, o conflito existencial, né? Aqui o pessimismo. Então todo esse conflito, toda essa ideia de dualidade traz uma tensão, né? Traz
traços de tristeza. Então, por essa oposição, essa vida fica, né, sem vida celestial, sem vida normal. Então, o homem fica confuso, né? Então, entra essa tensão, esse pessimismo, né, que o barroco carrega. Então, nós temos aqui, né? E o feísmo, e isso traz o que é feísmo, né? Explorar a miséria da condução humana, a crueldade que se tem, né? Esse feísmo, eles não acham que não é legal, esse sofrimento, essa loucura, essa divisão, tudo isso aparece nos textos barrocos. Rebuscamento. O que é rebuscamento? Olha que tela linda, olha aqui na sua parte direita, né? Essa imagem, curvas, cores, exagero, isso na arte plástica, eles exploravam mesmo, né? As hipérboles, né, que se tem, né? Para eles fazerem esse exagero, era todo ornamentado, né? Mas sempre com a religiosidade. O homem, né, e o céu. Ele sempre faz essa dualidade. Então, aqui no rebuscamento, na literatura, nós vamos fazer composições, né, como ornamentação excessiva, né, que vai criar esse efeito dessa... Eles falam que na linguagem, ela é cheia de figuras de imagem, né, figuras de linguagem para dar essa intenção. Procura dar na literatura a mesma riqueza, né, visual da pintura. Então, como que eu vou descrever esse exagero que aparece aqui? Então, eu vou recorrer a jogos de palavra, né, as figuras de linguagem, antítese, hipérboles, metáforas, e as metáforas são magníficas. Nós vamos ver, vamos lá. Então, nós temos esses dois homens, né, europeus, né, espanhol e português, espanhol, que faz com que vem à tona essa divisão, essa corrente, né? É uma corrente, um cultismo, né, que vem através do gongorismo e conceptismo através de Quevedo, né? Gongorra e Quevedo. Então, eles foram responsáveis por essa, né, correntes dentro do barroco. O que o cultismo ou gongorrismo fazia? Predominante na poesia, elaboração rebuscada da linguagem. Olha lá, cultismo, já fala, culto. Elaboração rebuscada da linguagem, jogos de palavras, eles vão usar trocadilhos, sinonímia, antonímia, homonímia, perífrase. É bom dar uma olhadinha, tá, gente? Dá uma olhadinha para ver o que é essas figuras de linguagem. Jogos de imagem, usos, né, de figura de hipérboles, de antíteses, paradoxos, né, metáforas. Ele usava muito para dar esse exagero. Jogos de construção, a estruturação sintática muito bem elaborada, as inversões das orações. Então, o cultismo, né? Cultor, era a forma. Já o conceptismo, o quevedismo, ele já ficava mais no conceito, tá? Predomina os textos mais em prosa. Tem na poesia, mas mais em prosa. Valoriza o conteúdo, a essência da significação. Então, ele achava que para desenvolver um raciocínio, usava-se de comparações, né? Imagem, hipérbole, analogia. Vamos pegar os sermões de Padre Vieira e dar uma olhada. Então, esse é o conceito que eles têm, né? Ficar na significação. Mas isso também tornava o texto muito bem elaborado. Ó, cultismo e conceptismo é bem um fio, tá? A gente tem que saber bem a característica de um e do outro, porque um esbarra no outro. Um fala que é simples, né? O conceptismo é o simples, só ficando no conceito, enquanto o cultismo é mais elaborado e tal. Mas na hora de você ler, você vê que a linguagem barroca, metáforas, né? Então, o uso da metáfora. A metáfora era tão bem construídas que a gente, quem lia, lembra que o barroco era falado nas academias. E a intenção do barroco era escrever para dar o deslumbramento para o leitor. Então, aquele que conseguisse deslumbrar maior o seu leitor dentro daquela academia é que tinha o maior prestígio, tá? Então, eles exatamente elaboravam essas metáforas para que eles pudessem observar o que queriam dizer. Dá uma olhada aqui. Tela para mim, por favor. Olha lá. Este jasmim que Arminhos desacata, essa aurora que Nácares aviva,
essa fonte que aos Jofres deriva, essa rosa púrpuras desata. Que é isso, né? Nós não entendemos, mas eles entendiam pra caramba. Então ele vai pegar jasmim, aurora, fonte rosa, metaforizar no sentido que o jasmim é branco, a aurora tem uma cor rosada e a fonte tem aquelas gotas de água perolada, né? E o rosa é aquele cor vermelho escuro. Ele vai dizendo isso, arminhos são animais silvestres que cor branca também, né? Então eles vão usando essas comparações, essas metáforas, né, devido com as cores, para dar o significado de vida. Quando ele pega esse significado de vida, ele falou sobre a vida totalmente metaforizada. Já no segundo texto, troca em cinza voraz lustrosa prata, brota em pranto cruel púrpura viva, profana em turvo pés trata a nativa, muda em luto infeliz terça escarlate. Então, metáforas também. Cinza, pranto, pés, luto são metáforas, né? Aquela, ó, cinza, ele vai comparar com uma voracidade, né? O pranto, né, com crueldade. O turvo, né, o pés, ele vai comparar com turvação, né, essa ambivalência da vida. E o luto com infelicidade. Ele vai jogando essas comparações para falar de morte. Por quê? Olha o nome do tema aqui. A morte de F, Francisco Vasconcelos. Então, quando ele fala morte de F, ele faz todo o poema dele entre as estrofes, vida e morte, vida e morte, vida e morte. Então, para ele fazer isso. E isso nada mais é que ele usa essas antíteses com muita precisão. Vamos lá, um outro. Prosopopeia. Então tá, Bento Teixeira, ele dedicou esse louvor a Jorge de Albuquerque, que era donatário de Pernambuco, né? Esses poetas todos têm interesse e eles dedicam os seus poemas a esses reis para safar, né, de algum problema que eles têm com prisão, né? Então, esse sistema literário de Antônio Cândido fala o seguinte: sistema literário só existe se tem presença de escritores que criam obras continuamente. Se essa obra tem a possibilidade de circulação, né, entre os leitores e a difusão dessas obras, né, e a possibilidade dessa circulação e de leitores contumazes, né? Então, senão não tem sistema literário, tem manifestações literárias. Então, essas difusões da obra eram dessa forma. Como ainda não tinha imprensa ainda, essas obras, eles escreviam, falavam na academia, e muitas vezes eles manuscreviam não tinha xerox na época, né? Não tinha impressora, então eles manuscreviam os seus poemas e saía para entregava para alguns para que pudesse fazer a leitura. Então era oral, mais oral. E as cidades mais organizadas nesse período, principalmente o início do Barroco, depois estendeu para o Rio de Janeiro e tal, era Salvador e Recife, no início. Depois estendeu para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, que foi estouro, né? Nós vamos ver. E quem se destacou aqui foi o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, que eu comecei a falar poesia sobre ele. Então, nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só, padre Antônio Vieira, lembra lá, né? Chegou com Manuel da Nóbrega e tal, na Companhia de Jesus. Então, ele tinha esse objetivo de educar também. Discurso religioso. Então, o padre Antônio Vieira, a característica dele, ele dominava muito bem as palavras, né? Tinha uma argumentação muito engenhosa, nós vamos ver, tentar ver depois aqui. Então, ele tinha uma argumentação fantástica. E os sermões, ele escrevia sermões, escrevia, né, poemas também, mas o forte dele era o sermão. Escreveu o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, que era a reação da invasão holandesa, né, e defesa contra os protestantes. Então, quando ele vai escrevendo, ele vai dizer isso no seu sermão para quem está ouvindo, né,
entender. Então, aqui, ó, as estruturas de Vieira. Introdução, argumentação e conclusão. O que é isso hoje? Não é isso mesmo, né? O texto argumentativo. Então, ele introduzia o tema, argumentava, contra-argumentava e concluía. Ele tinha essa finalidade de convencer os fiéis a entender, a seguir as suas ideias, a seguir os seus preceitos, tá? Então, aqui ele fazia por disseminação e recolha. As ideias eram levantadas, questionadas, mas não era respondida. Depois ele voltava, recolhia tudo isso e respondia com fundamentos bíblicos, tá? Aqui é um texto que eu vou falar, tá? Depois vocês dão uma lida, que ele fala sobre a questão do ladrão. Quem que é mais ladrão, né? Aquele que rouba uma bolsa para, né, comer ou aquele que rouba o império todo, né? E ele atacava também por baixo os seus reis. Temos o Gregório de Matos também. A poesia satírica, as poesias líricas, poesias religiosas. Nas satíricas, ele ia falar sobre Salvador, essa poesia que eu falei. O que é dessa cidade? Verdade. O que é essa cidade? Verdade. Ele dedicava a maldizer também os seus afetos. Para ele não tinha questão social. As líricas, ele trabalhava mais os temas amorosos, focalizava a dualidade na mulher carne e espírito, né? Angelical, tentadora. E as poesias religiosas, que ele usava como pecador, mas falava para Deus, conversar com Deus, que Deus é obrigado a fazer a salvação dele, né? Então, e a temeridade do tempo. Para ele também falia sobre o tempo, né? E aqui nós temos, tá, gente, para encerrar, alguns exercícios, né? Na obra de Gregório de Matos, o autor que se destaca na literatura barroca é o quê, né? O épico, né? Amorosa, da dramaturgia, não. Poesia satírica e contos burlescos, tá? Então, tá aqui. Vamos lá. Esse poema aqui eu quero falar para você, encerrar com este poema. Não esqueças, de Quevedo. Não esqueças que é comédia a nossa vida. E teatro de farsa, o mundo todo que muda de contexto num instante. E que somos ali todos farsantes. Recorda-te que Deus dessa comédia, de tema tão difuso quanto enorme, é o autor que compôs e fez conforme aquele a quem deu um papel breve. Somente cabe fazê-lo como deve. É aquele a quem um longo deu. Só bem fazê-lo deixou a cargo seu. E se mandou que tu fizeste, figura de pobre ou de escravo, de um rei ou aleijado, faz o papel por Deus já confinado. Porque somente é da tua conta fazer com perfeição o personagem nas obras, nas ações e na linguagem, pois repartir as falas e os papéis que a tua ação, o grande ou menor, coloca, só o autor de tal comédia troca. Ok? Que bom vocês viram aqui. Que bom ficar com vocês. Na próxima aula temos arcadismo, tá? Tchau, tchau. Dá uma lida no restante. Bem.